Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, este é o quadro Liturgia da Palavra Dominical. Estamos chegando aí no domingo que nós católicos celebramos com a maior alegria do mundo, né? A alegria do Cordeiro imolado que ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo, nossa Páscoa. Um novo êxodo e uma nova criação. Meus amados irmãos, o apóstolo Pedro, tomando a palavra em meio ao povo e também diante dos judeus, Pedro fala a respeito de quem foi Jesus, desde o batismo até a sua morte e ressurreição. Pedro faz um resumo. Ouçamos o que diz a primeira leitura de hoje, extraída de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, depois versículo 37 e o 43. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus Cristo de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Aqui ele fala do batismo de Jesus, quando a Santíssima Trindade se manifesta completamente diante de todas as pessoas que estavam ali no Jordão. A primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, grita do céu: Este é o meu Filho muito amado, em quem eu ponho todo o meu querer. Escutai-o. Isso depois que o Espírito Santo desce numa forma corpórea de pomba e repousa sobre Jesus Cristo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade é revestido pela terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, e é completamente ungido, Messias, Salvador e Redentor de toda a humanidade. Pedro diz, ele andou, após o batismo, ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Ele diz, nós, os apóstolos, que andaram diariamente, diurna e noturnamente com Jesus. Eles o mataram. Eles quem? Os sumos sacerdotes, os doutores da lei, os escribas, aqueles que, movido pela inveja, a Sagrada Escritura dá testemunho disso, foi por inveja que eles mataram Jesus. Eles o mataram pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia escolhido. A nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. Então Pedro diz, quando ele ressuscitou, nem todo mundo viu, mas apenas aqueles que foram privilegiados por meio da graça de Deus em serem escolhidos para verem Jesus ressuscitado e não somente verem, mas comer e beber com Jesus depois que ele ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Então veja, Deus não somente ressuscita Jesus, mas dá a Jesus o poder de julgar os vivos e os mortos. Ele é constituído juiz. Agora é interessante que o próprio Jesus diz, eu não julgarei por mim mesmo, eu vou julgar mediante a palavra do meu Pai. Jesus diz ainda, eu não vou julgar segundo o que eu ouvi dizer ou as aparências, mas eu vou julgar segundo a verdade. Isto é de tremer, meus irmãos, porque cada um de nós seremos julgados de acordo pelo mal, pelas más obras que nós praticamos. Não adianta alguém vir interceder por nós, dizendo algo que não é verdade, ou criando algumas defesas que não condiz com as nossas ações, porque seremos julgados de acordo com as nossas ações.
E o apóstolo Pedro diz: não adianta dizer que não sabia quem era Jesus, porque todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Ou seja, alguém pode dizer: mas eu não sabia que ele era o Messias. Eu não sabia que ele era o Senhor. Eu não sabia que ele era o Filho de Deus. O apóstolo Pedro diz: não adianta vir com essa conversinha furada, pois todos os profetas dão testemunho dele. Ou seja, a Torá dá testemunho dele, os livros históricos dão testemunho dele, os livros sapienciais dão testemunho dele. Toda a lei dá testemunho de Jesus. E o melhor, meus irmãos, quem crê nele recebe a graça de ter todos os seus pecados perdoados. Por isso, gritemos, exultemos com o salmista hoje, que diz: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Por quê? Porque a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se para nós a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, e que maravilha aos nossos olhos. Por isso, meus amados irmãos, crer em Jesus é ter toda a remissão dos pecados, é ter a remissão de todos os nossos pecados. E tendo em nós a remissão dos nossos pecados, nós podemos concretizar em nós aquilo que a segunda leitura de hoje fala da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 e 4, quando ele diz: se ressuscitastes com Cristo, existe um se cremos nele. Se cremos nele, se fomos batizados, se nos tornamos filhos com ele, se nos tornamos com ele herdeiro, ele diz: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai, ou seja, buscai, desejai, procurai ardentemente as coisas celestes e não as coisas terrestres. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Meus amados irmãos, e para concluir, o evangelho de hoje narra para nós aquele momento em que Maria Madalena, ela vai ao túmulo bem de madrugadinha, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra já tinha sido retirada do túmulo. Então ela imediatamente volta correndo ao encontro dos apóstolos e anuncia: olha, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos aonde o colocaram. Então, os dois discípulos, Pedro e o outro discípulo, João, o discípulo amado, sai correndo até o túmulo. E chegando no túmulo, João, que era mais jovem, que tinha um vigor maior, corre e chega primeiro, mas não tem coragem de entrar no túmulo. Ele apenas se inclina e olha para dentro. E logo em seguida Pedro chega e entra no túmulo, e entrando no túmulo, vê que ali só está os lençóis e o pano de linho que cobria o seu rosto. E de repente, eles acreditam. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. E ele acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Então eles não tinham ainda compreendido. Eles viram Jesus ser morto, eles viram Jesus ser sepultado, mas ainda não tinham nos seus corações a certeza da ressurreição, porque ainda não tinham compreendido que Jesus iria ressuscitar segundo aquilo que as Escrituras narravam. Mas aí eles acreditam. Acreditam que o Senhor ressuscitou. E esta é a nossa fé, meus amados irmãos. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Morto na carne, como diz o apóstolo Pedro, e vivificado no Espírito. E ressurreto
sai de dentro do túmulo para encontrar-se com os seus e comer e beber com eles e garantir para eles que existe uma esperança. Confirmando tudo aquilo que ele dizia: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, diante do túmulo de Lázaro. E também dizendo e reforçando aquilo que ele dizia no discurso do pão do céu, o pão eucarístico: quem come a minha carne e bebe o meu sangue não morrerá jamais. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei, diz o Senhor Jesus. Por isso, meus amados irmãos, alegremos, exultemos e podemos bradar gritando: Feliz Páscoa! O Senhor ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta o vídeo, compartilhe também esse vídeo. Faça com que outras pessoas recebam essa boa notícia. Cristo está vivo. Aleluia.